Queridos e amados irmãos, graça e paz seja com cada um de nós nessa noite. Eu quero ler uma palavra e trazer uma reflexão sobre o Dia das Mães, que está se aproximando, e essa reflexão servirá também para trazer uma palavra para todas as mães que estão nos vendo nessa noite, e que certamente a palavra de Deus ela será aplicada na vida não somente das mães, mas de todos aqueles que nos ouvem e nos assistem nessa noite. A palavra do Senhor em Josué capítulo 1, a partir do verso 6, de 6 a 9, diz assim a santa palavra do Senhor: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviará nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porquanto então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aqui está a palavra do Senhor dirigida a Josué, no momento em que tanto Josué como o próprio povo de Israel estava lamentando a perda de Moisés. Moisés tinha conduzido o povo, chamado por Deus para tirar o povo do Egito, e passou todo aquele período de tempo com o povo no deserto, ensinando a lei, transmitindo para o povo aquilo que Deus queria, ouvindo a voz de Deus e transmitindo para o povo. E agora Moisés morreu, e quem vai substituí-lo é Josué. Aqui nós entendemos a grande tarefa que Josué agora estava nas suas mãos, de dirigir um povo numeroso. Os historiadores vão dizer que a quantidade de pessoas que saíram do Egito foram de mais de 2 milhões de pessoas, e penso eu que um pouco mais desse número já estava aqui nesse período que Josué começa a ouvir as instruções do Senhor. Foi uma grande responsabilidade que Josué assumiu: substituir Moisés e conduzir o povo para a conquista da terra. Mas essa grande responsabilidade ela veio cercada de diretrizes da parte do Senhor. Veja que os versos que nós lemos, capítulo 1, versos de 6 a 9, nós lemos que Josué ouviu a voz de Deus, começou a ouvir as diretrizes do Senhor. O Senhor começou a conduzir a vida de Josué, para que Josué pudesse conduzir o povo de Israel. A primeira verdade que nós aprendemos aqui é a questão de ouvir as diretrizes do Senhor, de ouvir a voz de Deus. A segunda verdade que nós aprendemos é que nos versos de 6 a 9, o texto mostra a importância da palavra de Deus. Veja que o texto vai dizer que Josué não poderia se separar da lei de Deus. Josué não poderia dar as costas para a lei de Deus. A lei de Deus iria estar sendo o instrumento de Deus para conduzir Josué e o povo. Foi a lei de Deus que conduziu Moisés, a palavra de Deus, a instrução de Deus que conduziu Moisés, e essa mesma instrução agora tinha que fazer parte da vida de Josué, porque o próprio texto vai dizer
que o próprio Deus chegou para Josué e disse: medita no livro desta lei dia e noite. O que isso nos ensina é que o livro deveria fazer parte agora da vida de Josué, para que esse livro, as instruções desse livro, pudesse também fazer parte da vida do povo. A lei deveria ter, as instruções de Deus deveria ter o seu lugar na vida de Josué e na vida do povo. A centralidade da lei, a centralidade das instruções do Senhor na vida de Josué e no povo também, para que o povo pudesse ser conduzido por essa lei, para que Josué pudesse viver de acordo com essa lei. E o texto vai dizer que tudo que Josué deveria fazer deveria ser pautado na lei, na instrução do Senhor. E em último lugar, o verso 9, ele vai exatamente corroborar com essa verdade quando ele conclui dizendo: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você veja que, recapitulando aquilo que nós aprendemos já hoje com esse texto, Josué ouviu a voz de Deus. Deus estava colocando Josué na liderança do povo. Foi Deus que colocou Josué para substituir Moisés. E Deus falou a instrução dele para Josué, a fim de que Josué pudesse estar seguindo as instruções de Deus através da sua palavra. O texto do verso de número 7 vai dizer que Josué deveria praticar as instruções de Deus, porque ele seria próspero, bem-sucedido por onde quer que ele andasse. Ou seja, é o viver baseado na lei, na instrução de Deus. Aqui, o que nós aprendemos é a importância que a palavra, que as instruções de Deus têm na vida de uma pessoa, na vida de um povo, na vida da igreja. E ele conclui dizendo, o próprio Deus fazendo uma promessa de que Deus nunca iria deixar o povo. O povo não deveria se espantar, o povo não deveria temer, mas deveria tão somente crer que Deus iria estar presente com o seu povo em todas as circunstâncias que o povo viesse a enfrentar. Quando nós pegamos esse texto e fazemos uma ponte para as nossas vidas, principalmente agora, nesse momento em que nós estamos vivendo com o Dia das Mães, né? Todas as mães que estão nos ouvindo nessa noite precisam exatamente fazer o que Josué fez: ouvir a voz de Deus, praticar as instruções do Senhor, fazer com que a instrução, a lei, a palavra de Deus faça parte da sua vida, porque é pela instrução de Deus, é pela palavra de Deus que as mães passam a saber, são instruídas na criação dos filhos, na edificação da casa, no cuidado com o marido e também dentro da igreja, as suas atividades dentro da igreja. Cuidando dos filhos, nós temos Deuteronômio capítulo 6, quando mostra que a lei deve ser ensinada às crianças quando elas se levantarem, quando elas forem dormir, andando pelo caminho. Cuidando do lar, a gente vê aquela passagem de Provérbios quando diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói. Dentro da igreja, as atividades das mulheres dentro da igreja é aquilo que o apóstolo Paulo ensinou, como deve ser o comportamento das mulheres dentro da igreja. Então, note que a lei de Deus abrange, abre um leque e mostra que todas as atividades femininas, seja no lar, seja em casa, seja no trabalho secular, seja na própria igreja,
tudo tem um amparo da palavra de Deus. A palavra de Deus mostra como as mulheres devem viver na criação dos filhos, no relacionamento com os maridos, no relacionamento familiar dentro de casa, no relacionamento profissional. A palavra de Deus é a palavra de Deus que instrui como as mulheres devem se comportar, como elas devem praticar a santa lei de Deus. Esse texto de Josué não serve somente para as mulheres, mas para toda a igreja. A igreja precisa ouvir a voz de Deus, a igreja precisa praticar as instruções do Senhor, a igreja precisa colocar a lei, as instruções de Deus no devido lugar, dentro da igreja, na vida particular, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Que essa palavra de Josué aqui, que Deus falou, que Deus começou a instruir e que Deus concluiu com a promessa, seja aplicada em nossas vidas para a glória do Senhor. Sabendo que apesar das situações, o próprio Deus fez uma promessa dizendo que Ele está conosco. Jesus corrobora isso quando Ele diz lá, naquela grande comissão, no final do Evangelho de Mateus, quando Ele diz que os discípulos podiam ir e pregar, porque Ele estaria com os discípulos todos os dias até a consumação dos séculos. Então, que essa promessa que se cumpre, que se realiza, venha estar viva e firme a cada dia em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que essa palavra seja aplicada em nossos corações e que nos ajude a entendê-la, a palavra de Deus, que nós possamos entendê-la e vivê-la, praticá-la, as instruções do Senhor, para que o nome dele em nossa vida seja glorificado. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que o nosso Deus venha nos abençoar e que o nome do Senhor seja em nós glorificado. Ó Deus, nós te oramos e te pedimos que o Senhor venha ser glorificado em nossa vida. Que a tua palavra venha encontrar o seu devido lugar, para que tudo que nós venhamos a fazer seja feito para a honra e glória do teu santo e maravilhoso nome. Nós te oramos, ó Deus, e te agradecemos no nome do Senhor Jesus, o que vive e reina, o que é Senhor absoluto, o que está, ó Deus, no controle de todas as coisas, e que o teu nome é glorificado. É em nome de Jesus que nós te oramos e já te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e que a comunhão e consolação do doce Espírito seja sobre cada um de nós, seja sobre nossas famílias e seja sobre o teu povo espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus vos abençoe.